E são apenas duas, né? O casamento é uma bonita ilustração de Cristo e da sua igreja. Isso está lá em Efésios 5, 21, 23. Só pegando um pedacinho aqui, porque é uma palavra. Se você quiser anotar uma passagem que é importante para você entender como casal, é essa passagem aqui, Efésios 5, 21 a 33. É muito bom, tá? Mas pegando só um versículo, 25, fala: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Eu gosto de pensar aqui, né? Você fala, Eva era a noiva, e a passagem fala que a igreja é a noiva. Quem é a igreja? Somos nós, amém? Aqueles que têm Jesus como seu Salvador e Senhor. Ela também é parte do corpo de Adão. Eva era parte do lado de Adão, assim como a igreja, não fala que Jesus é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Interessante aqui só uma passagem, uma pequena figura, que quando Jesus está lá na cruz morrendo pela igreja, que ainda ia ser formada, certo? Por todos aqueles que tinham pecado, e logicamente todos os homens tinham pecado, todos aqueles que recebessem o sacrifício de Jesus como seu, para a sua vida, né? Quando ele morre ali, o que falam? Porque como era sexta-feira e eles iam entrar no descanso do sábado, falaram, vai lá, quebra a perna de todos. E foram lá e quebraram. Quando eles chegaram do lado de Jesus, Jesus estava morto. Então o que eles fazem? O soldado pega a lança e fura o lado de Jesus. E os estudiosos, mais que nós, eles veem nisso uma figura do segundo Adão. Jesus como esse segundo Adão, que também teve o seu lado cortado para que a noiva pudesse surgir, que é a igreja. Amém? E, então, a igreja também é aquela figura, e alguns comentam que Adão, no fundo, Adão, quando a Eva, a gente vai ver isso a semana que vem, Eva come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, conhecido como fruto proibido, né? Certo? E ela dá a Adão e Adão come. A pergunta que se faz é, por que Adão comeu? Ele sabia da proibição. Por que ele não falou, minha filha, por que você foi fazer isso? Eu não vou comer. Ele poderia ter feito isso, certo? Mas ele não foi o que ele fez. Ele comeu também. Alguns entendem que por amor a Eva, Adão acabou cometendo o mesmo pecado. É como se fosse uma figura de Jesus que levou todos os nossos pecados sobre si, sem ter nunca pecado. E Jesus, quando morre na cruz, ele leva sobre si todos os nossos pecados. Amém? Não sei se isso está muito chato para você, mas essa é a palavra de Deus. Ok? E a última parte aqui, Jesus reconhece as dificuldades do coração humano, mas continua defendendo esse ideal para o casamento, segundo a vontade de Deus. Isso está lá em Mateus 19, de 1 a 12. Quero ler só um versículo, versículo 8. Fala assim, Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem e suas mulheres... Vou ler de novo. Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Interessante isso. Mas não foi assim desde o princípio. E aí ele repete esse texto que a gente acabou de ler. Né? E aí vem de Jesus aquelas palavras que a gente repete em quase todo casamento. O que Deus uniu, que não separe o homem. Que o homem não separe. Amém? Eu não sei quanto a você, mas é muito difícil para nós, na nossa carne, na nossa alma, a gente sentir esse maravilhamento. Eu senti esse maravilhamento pela Tomasa, o dia que Deus me despertou para ela. Fala, olha aí a sua cara metade, né? Como o mundo fala, ok? E foi muito legal a amizade que a gente pôde ter. Os anos vão passando, as décadas vão passando e de repente a gente corre o risco de perder aquele maravilhamento.
Assim é também o nosso relacionamento com Deus, com Jesus, amém? A gente teve aquele momento de maravilhamento quando a gente falou, eu quero isso para a minha vida. E depois os dias vão passando, as situações vão passando, e parece que o nosso ímpeto diminui. Mas eu queria deixar para você um convite, para você não abrir mão de Jesus, porque esse maravilhamento que para nós de vez em quando diminui, o dele continua sempre firme. Ele olha para você maravilhado até hoje. E o convite é para que a gente possa fazer isso. Apocalipse 19, 7 a 8 dá um final fantástico para essa questão do casamento, que esse termo aporta. E diz assim, será que podemos ler juntos isso aqui? Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Amém? Nenhum de nós vai para o céu pelos nossos atos justos, mas nós vamos para o céu porque Jesus, o sangue de Jesus, vai lavar todos os nossos atos. E Ele vai olhar para a gente como puros e santos e justos. A única coisa que Ele pede é que a gente mantenha o maravilhamento por Ele. A gente possa saber que talvez, e eu pulei uma coisa importante aqui, talvez você seja solteiro, você seja solteira, você está aqui, você está nos escutando, você está nos vendo pelo YouTube ou pela Rádio Mapele, né, FM, e você fala, mas por que? Então isso não vale para mim. Eu digo para você assim, esse Deus é tão maravilhoso que Ele sabe a sua necessidade. E Ele conhece o seu coração. Alguns Ele fez de uma forma que pode passar a vida inteira sem casar. E são felizes. Outros, nem tanto. Eu te digo que não esmoreça. Você ainda pode pedir a Deus uma companheira, um companheiro. E se for da vontade dEle, Ele vai dar para você. Mas mesmo que Ele não der, lembre-se que se você estiver realmente maravilhado por Jesus, Ele é aquele que é o teu noivo e pode suprir todas as necessidades do teu coração, ainda que não venha um companheiro, uma companheira. Amém? Isso também nos ensina como igreja, como crentes, irmãos, de vez em quando não colocar também pilha indevida naquele irmão, naquela irmã que de repente, né, não está, os anos passam e Deus ainda não deu aquela companheira, aquela companhia para ele, e a gente sabe que de repente essa era a posição de Paulo, por exemplo. Essa foi a posição de Jesus. Fala, mas Jesus morreu cedo, com 33 anos. Na época, 33 anos já era talvez para estar casado. Ele não foi. Paulo também fala que é melhor continuar assim. Então, quem Deus? Quem somos nós para falar? Então, que aprendamos a colocar essas coisas diante de Deus. E que um dia a gente possa... Será, não sei, uma pergunta que eu faço para você. Você quer estar nesse dia, nessa festa de noivado? Eu quero. Amém? Quem quer estar nessa festa de noivado? Amém? Fecha.